Shams Charania, o mestre em soltar bombas na NBA, causou um terremoto na liga ao anunciar que praticamente todos os jogadores dos Warriors estavam na vitrine para a negociação, com a exceção sagrada de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Kuminga e Brandon Pinsky, já considerados como peças fora do baralho, só aumentaram o mistério sobre a grande reviravolta que Shams deixou nas entrelinhas. Mas antes de mergulharmos mais a fundo nisso, vamos analisar a declaração direta de Shams. Ele basicamente transmitiu a vibe de que todos deveriam estar disponíveis, sem no entanto afirmar categoricamente que o Golden State estava vendendo o pacote completo. Consegue perceber a sutil diferença entre opinião e fato? Fato é o que ele solta no Twitter, como o Suns fechando o negócio para trazer Kevin Durant, um verdadeiro All-Star por 13 vezes. Isso é certeza. Opinião é o que ele expressa nos programas de estúdio, misturando tudo com a presença de Chandler Parsons. Claro, é uma opinião embasada, mas não se trata de um fato concreto. Algumas fontes por aí sugerem que os Warriors estariam abertos a negociações com qualquer um, exceto Stephen Curry. Shams apenas indicou que seria a decisão acertada, na opinião dele, não uma verdade inquestionável. A bomba de Shams explodiu após os Warriors sofrerem uma derrota avassaladora para os Pelicans. Ficou evidente que algo precisava mudar no cenário da equipe. Essa derrota foi a segunda pior na era de Stephen Curry, sendo superada apenas por 3 pontos a mais em 2020, quando eles enfrentaram uma temporada desafiadora, ganhando apenas 15 jogos. A defesa do time figurou entre as 10 piores, assim como está acontecendo esse ano. Este é apenas o segundo momento em que a defesa dos Warriors está tão abaixo do esperado. O recorde contra times que estão à frente nos placares é de 9-19, e a galera não perde a chance de cutucar Stephen Curry por isso. Ficam dizendo que por ele não ter Draymond Green ou ter pelo menos 3 jogadores de nível All-Star ao seu lado, ele não consegue jogar em alto nível. Mas adivinha só, ninguém consegue. Michael Jordan não conquistou nada sem Scottie Pippen. Kobe só venceu com Shaq em seu auge, e depois com Gasol também no auge. Pode-se mencionar o Nikola Jokic, mas pelo menos o Jamal Murray está em seu auge. O Steph Curry está completamente ciente da situação, e decidiu se expressar dizendo que está na mente de todos. Observem a carga de responsabilidade que o cara carrega nas costas. Quando Curry ultrapassa a marca de 30 pontos, a equipe atinge seu melhor desempenho, mas quando isso não acontece, a situação se compara à dos Spurs em um dia ruim. No entanto, Curry nunca reclamou, pelo menos até agora. Ele soltou uma verdade que mais parece uma citação do LeBron James do que algo típico de Steph Curry. Se isso persistir, será uma verdadeira loucura, certo? Repetir as mesmas ações e esperar resultados diferentes é quase passivo-agressivo à maneira LeBron. Como se estivesse dizendo, as coisas estão feias, alguém precisa agir. Mas há um grande problema nisso. Agora, qual o verdadeiro valor dessa equipe dos Warriors? Klay Thompson está em um período tão seco que estão fazendo ele entrar até pela porta dos fundos. E Andrew Wiggins, meu amigo, olhe só para o pior plus-minus da equipe. Em terceiro lugar, Klay Thompson. Em segundo, Kevin Looney. E em último, Wiggins, com o espantoso menos 179. Eu sei que plus-minus não é a métrica perfeita, mas isso é terrível demais. Wiggins ainda tem mais 3 anos de contrato garantido, mas é um problema que exigiria sacrifícios para se livrar dele. Então, quem realmente tem valor agora? Os novatos Jonathan Kuminga e Moses Moody, junto com o experiente Draymond Green, parecem ser os únicos com algum valor real. Curiosamente, surge uma questão intrigante sobre Kuminga. Várias fontes indicam que os Warriors estão hesitando em negociá-lo, considerando como o futuro astro da equipe. Isso não soa familiar? A palavra é que Kuminga tem uma relação muito próxima com o chefão dos Warriors, Joe Lacob, o que pode explicar a presença de Lacob na coletiva de imprensa de Steve Kerr, e até mesmo a decisão de colocar Kuminga no banco na derrota para os Nuggets. Beleza, galera, vamos analisar essa situação direto ao ponto. Estão dando muito destaque para os jovens, tipo Kuminga, Moses Moody e Brandon Post. Mas honestamente, se estivessem em outras equipes, será que receberiam tanta atenção? E o Wiseman, coitado, parece que passa despercebido no meio dessa confusão toda. A questão é, será que vale a pena segurar o Curry nesse contexto?
Agora, sobre o Draymond Green, mesmo com seu podcast meio polêmico, não podemos negar que ele ainda carrega um valor considerável. A história do choro com Steve Kerr rendeu memes hilários na internet, mas deixando as brincadeiras de lado, Draymond continua sendo uma peça-chave, especialmente para times com aspirações ao título, como os Lakers. Antes de adentrar nesse plano audacioso de trocas, é crucial identificar duas necessidades imediatas. Primeiramente, a equipe precisa de um jogador que defenda bem e tenha contribuição ofensiva consistente. Além disso, seria prudente buscar um pivô que possa atuar ao lado do Draymond, caso ele permaneça na equipe. Aqui que entra a proposta de trazer o DeJounte Murray, um armador com habilidades defensivas notáveis, além de alguém que tem impacto dos dois lados da quadra. Essa troca seria uma jogada ousada, demandando recursos significativos, mas pode valer o risco, especialmente considerando a complexidade da Conferência Oeste e a necessidade dos Warriors em fortalecer o elenco. Então surge uma proposta ousada que poderia causar uma reviravolta digna de uma narrativa esportiva emocionante. A ideia é genial: desmantelar o elenco atual dos Warriors, abrir espaço no orçamento e armar-se com jogadores de elite disponíveis no mercado de agentes livres. Pode parecer um movimento ousado, talvez até um pouco maluco, mas às vezes é preciso arriscar para alcançar a grandeza. A grande questão aqui é o espaço salarial limitado dos Warriors. Contudo, há uma saída engenhosa. A equipe estaria disposta a considerar essa mudança radical apenas se a temporada estiver indo de mal a pior, com derrotas acumuladas e a perspectiva sombria de continuar assim até o prazo de trocas. É nesse momento crítico que a janela de oportunidade se abre. Em um lance de estratégia e visão de futuro, a proposta envolve negociar jogadores fundamentais, como Andrew Wiggins, Draymond Green e o valor salarial destinado a Kevin Looney. A chave: adquirir um atleta cujo contrato se encerrará em breve, garantindo assim um espaço valioso na folha salarial. Isso significa sacrificar nomes conhecidos, mas para o bem maior da equipe e em busca do retorno ao topo, é um movimento que poderia ser justificado. E para adicionar ainda mais emoção ao enredo, a cereja no topo seria a decisão de não renovar o contrato não garantido de Chris Paul no próximo ano. Essa jogada estratégica prepararia o cenário para o verão, deixando os Warriors com uma folha salarial totalmente liberada e prontos para negociar com uma série de talentosos agentes livres. Uma reviravolta audaciosa, mas se há uma lição a ser aprendida na NBA, é que os riscos calculados muitas vezes resultam nas maiores recompensas. Os Warriors estão diante de uma encruzilhada crucial, enfrentando a decisão difícil de desmontar ou manter o núcleo atual da equipe. Para isso, seria necessário abrir mão de todas as ofertas de agentes livres, e a questão financeira é ainda mais delicada, uma vez que não possuem escolhas disponíveis para novatos. Entre os nomes que circulam no universo dos jogadores, surgem estrelas como LeBron James, Jrue Holiday, Tobias Harris, DeMar DeRozan ou Giannunobi, além de jogadores de apoio como Nick Claxton, Malik Monk, KCP, Miles Bridges, Buddy Hield, Bruce Brown, Tyus Jones e o experiente Mike Conley. A análise se volta para a possibilidade dos Warriors terem capital financeiro suficiente para fechar um contrato máximo com um jogador de destaque, podendo até mesmo trazer de volta uma lenda como Klay Thompson, que poderia aceitar uma proposta mais acessível no mercado de agentes livres. Embora isso possa significar um ano de ajustes e transição para o time, a pergunta que paira é: seria isso realmente tão prejudicial? Os Warriors enfrentam a falta de escolhas no próximo draft, a menos que consigam uma das 4 primeiras, fruto da troca com Memphis em 2019, para se desfazer do contrato de André Iguodala. Essa situação os obriga a considerar seriamente a opção de tancar para manter a escolha. Outro elemento que contribui para a complexidade da decisão é a incerteza em torno do futuro de Steve Kerr. Boatos sugerem que os Warriors estão distantes de fechar um novo contrato com o treinador. Se Kerr deixar a equipe, isso poderia ser o catalisador para uma reinicialização, uma oportunidade de reconstruir em torno da lenda Steph Curry. Diante das opções cruciais que os Warriors enfrentam, a questão que paira no ar é: qual seria a melhor abordagem para o futuro da equipe? Desmontar e reconstruir em torno de novos talentos, mantendo a flexibilidade financeira, ou seguir com a atual formação, arriscando enfrentar desafios financeiros e incertezas na composição do elenco?
À medida que exploramos as possíveis trajetórias dos Warriors, fica a pergunta aos espectadores: o que vocês acreditam que os Warriors deveriam fazer para moldar o próximo capítulo de sua história na NBA? Deixem suas opiniões e análises nos comentários abaixo.